Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 17 a 19. O capítulo 17 começa falando sobre o último rei de Israel e também a queda de Samaria, o exílio de Israel. Oséias foi o último rei que governou sobre Israel e governou durante 9 anos, sendo que o seu último ano de reinado foi marcado justamente pela queda de Samaria. É dito que Salmaneser, o rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e então fez Oséias se tornar seu servo, pagando tributo. Porém, Oséias começou a tentar conspirar contra os assírios, deixando de pagar tributos e também procurando apoio no rei do Egito. Após descobrir isso, o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. E também sitiou a cidade de Samaria. E após 3 anos sitiando a cidade, ele conquistou Samaria e assim dominou sobre todo Israel, exilando a todo o povo de Israel. Esse evento é justificado justamente pela lei do Senhor. O Senhor já havia anunciado ao seu povo que, caso abandonassem ou desprezassem a sua lei, ele então os entregaria para serem exilados. E é exatamente isso que acontece com Israel, o reino do norte. É nesse momento que surgem então os samaritanos, aquelas pessoas que também tinham sido dominadas pela Síria e que agora foram trazidas, algumas delas, para Jerusalém. Os povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim foram trazidos para Samaria e passaram a habitar ali. Inicialmente, o Senhor enviou leões para que devorassem aquelas pessoas. Mas após isso, o rei da Síria então decidiu trazer ali um sacerdote. E aquele sacerdote começou a ensinar aqueles povos a cultuarem ao Senhor. É assim que surge o problema com os samaritanos, o culto misto que existia em Samaria e que trouxe toda a repulsa dos judeus para com os samaritanos. Pois os samaritanos passaram a temer ao Senhor ao mesmo tempo em que temiam outros deuses. No fim das contas, eles nem temiam o Senhor, pois não faziam aquilo que o Senhor desejava, não seguiam os seus estatutos e os seus juízos. Capítulo 18 e 19 narra então a batalha da Síria contra Judá. Ezequias foi feito rei no lugar de seu pai Acás e passou a reinar sobre Judá. Ezequias foi um rei que fez o que era reto, segundo os olhos do Senhor. Foi um rei que confiou no Senhor e se apegou a ele, e é muito elogiado por essa fidelidade ao Senhor. Porém, Ezequias também enfrentou lutas. Ezequias, quando foi pressionado por Senaqueribe, o rei da Síria, entregou toda a prata, ouro e toda a riqueza que havia na casa do Senhor, no templo, bem como também nos tesouros do palácio real, não confiando no Senhor, mas sim obedecendo cegamente a Senaqueribe, o rei da Síria. Porém, em seguida, Ezequias foi levado a confiar no Senhor por meio das pressões. O rei da Síria, Senaqueribe, enviou 2 de seus homens para pressionarem Ezequias. Senaqueribe enviou a Tartã, Rabizares e também Rabzaqué. E esses homens então passaram a confrontar a Judá, confrontando-os, dizendo que confiança era essa que eles tinham, em quem estavam confiando, quem era o Senhor, para que pudessem confiar no Senhor. Afinal de contas, nenhum Deus pôde livrar os seus povos das mãos de Senaqueribe. Porém, foi nesse momento que Ezequias se voltou ao Senhor. Ezequias consultou o profeta Isaías e pediu que o Senhor o confortasse, falasse com ele. E assim Isaías anunciou que o Senhor agiria em favor do seu povo. Ordenou que não tivessem medo, porque o Senhor mesmo agiria para que Senaqueribe fosse levado de volta para a Síria e ali seria morto. Acontece que quando Rabzaqué e os outros mensageiros enviados por Senaqueribe voltaram ao acampamento, viram que o rei estava comprometido com a batalha contra Tiraca, o rei da Etiópia, e havia saído para guerrear contra esse rei. E então enviou uma carta de volta para Judá para de novo tentar pressionar a Ezequias, dizendo que ele voltaria para castigá-lo, que Deus, o Senhor, não poderia livrá-lo. Porém, Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Em uma única noite, o Senhor matou 185.000 homens no arraial dos assírios. E quando se levantaram, viram que que haviam sido derrotados pelos judeus. E quando voltou para sua terra, Senaqueribe foi morto pelos seus 2 filhos, Adrameleque e Sarazer, cumprindo a profecia do Senhor. O propósito desses textos é contrastante.
Por um lado, ele justifica teologicamente a destruição do Reino do Norte. Afinal de contas, Israel estava continuamente sendo rebelde. Durante toda a história de Israel do Reino do Norte, começando por Jeroboão, o primeiro, após a divisão provocada por Roboão, até agora, no reinado de Oséias, todos os reis de Israel foram infiéis ao Senhor. Nenhum deles honrou o Senhor. Por isso o Senhor os castigou, os enviou para o exílio na Síria. Por outro lado, o Senhor mostra sua misericórdia e fidelidade ao preservar Judá, um reino que também vivia tropeçando, mas que agora era governado por um rei justo, por Ezequias, um homem que confiava em Deus, que se agarrou ao Senhor e se apegou a ele, e por isso foi liberto das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria. O que vemos sobre a história dos samaritanos prepara o caminho para o encontro de Jesus com a mulher samaritana, um encontro que tratava justamente sobre adoração. Cristo ensinou a verdadeira adoração. Ensinou que a adoração que devemos a Deus não é uma adoração mista, que é misturada com muitas práticas, mas sim uma adoração fiel, uma adoração em espírito, de acordo com o ser de Deus, pois Deus é espírito, e também em verdade, pois é pautada nos padrões que Deus estabelece para que seu povo o adore. Ezequias também serve de um tipo de Cristo, pois ele é o rei que confia em Deus e que promove reformas, que rompe completamente com a idolatria e que demonstra a postura de um rei fiel e zeloso pela glória de Deus, o Senhor. A própria derrota dos assírios demonstra a conquista que Cristo realizaria na cruz. Uma vitória sem armas é uma vitória que demonstra o poder de Deus sobre seus inimigos. O Senhor triunfa contra seus inimigos, sem que haja nenhum tipo de influência e poder humano. Cristo luta sozinho e vence na cruz do Calvário. À luz desses textos, devemos aprender algumas aplicações. Primeiramente, precisamos compreender que a fidelidade a Deus não é opcional. Deus julga pecados. Israel, durante muitos anos, virou as costas para Deus, por mais que algumas vezes professasse seu nome. Mas Deus os julgou pela sua infidelidade. O pecado precisa ser tratado e disciplinado. É impossível que alguém professe ao Senhor e viva confortável no pecado, sem nenhum tipo de disciplina. O povo de Samaria, após o exílio, também demonstrava justamente um coração dividido. Devemos compreender que o nosso coração jamais deve dividir o seu trono com Deus. Deus não aceita a glória parcial, não aceita reinar em partes. O Senhor governa sobre todo o coração do seu povo, e Ele há de purificar o seu povo do pecado. Todo aquele que rejeita entregar o seu coração totalmente a Deus será trabalhado por Ele, a fim de que aprenda a obediência. Com Ezequias também aprendemos a lidar com as pressões e com as ameaças que enfrentamos. Enquanto lutamos contra o pecado, devemos permanecer fiéis ao Senhor, confiando não em nossa força, não em nossa capacidade, mas em Deus. Sabemos que o Senhor está sempre de ouvidos abertos à voz daqueles que o buscam. Portanto, busquemos ao Senhor em oração sincera, confiando na sua misericórdia.